Boa noite, irmãos. Os irmãos ainda lembram de qual livro que nós estamos estudando? Quem lembra? Fernando ali está querendo falar. Nós estamos estudando o livro de Efésios, tá certo? Convido os irmãos já abrirem para capítulo 6 do livro de Efésios. E aí nós estamos chegando ao final do nosso estudo, tá certo? Faltam, dependendo do tempo, uma ou duas mensagens fora a de hoje. Então, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 5. Já pouco mais de um ano nós temos estudado mensagens não tão sequenciadas, né, mas com um espaço de tempo, e temos então tirado esses momentos para nos aprofundarmos na leitura, no estudo, no ensino que Paulo tem a nos trazer na carta de Efésios, tá certo? Carta que ele envia para a igreja na cidade de Éfeso. Então a gente lembra um pouco do contexto, é conhecida junto com a carta de Gálatas, ou melhor, de Colossenses, Filipenses e Filemon, como uma das cartas da prisão. Então, Paulo esperava que ele não fosse sair mais daquela situação, daquela condição. Ele já se preparava para sua partida, né, para seu martírio, sua morte, o momento em que ele se encontraria com o Senhor. Acho que tem um culto infantil, não é ou não? As crianças saindo. Tem não, né? Pronto. Então, esse já é um dos últimos momentos de Paulo aqui na Terra, e ele queria continuar ensinando, queria continuar transmitindo, queria continuar fazendo com que aqueles irmãos que ele havia ensinado, igrejas que ele tinha plantado, outras não, irmãos que ele tinha conhecido e tinha tido a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com eles, e outros não. Então, ele tem um interesse, mesmo estando preso, de fazer com que aqueles irmãos perseverem, que aqueles irmãos continuem, que aqueles irmãos não olhassem para a situação de Paulo, que aparentemente era uma situação negativa, adversa, e pudessem continuar, pudessem fazer a mensagem do Evangelho avançar. Mas para que aquela mensagem pudesse avançar, aqueles irmãos precisariam conhecer, aqueles irmãos precisariam estar firmados. A mensagem do Evangelho não poderia ser desvirtuada, deturpada. Era preciso que eles conhecessem, obrigado Samuel, que eles se apegassem àquela mensagem a ponto de entregar a própria vida pela pureza daquela mensagem, e eles estivessem preparados também contra investidas de falsos mestres que se voltariam contra a igreja, tentando de toda forma desvirtuar a mensagem do Evangelho. Então nós vimos, durante os nossos estudos, que nos três primeiros capítulos, Paulo ele aprofunda, em um certo sentido, aquilo que aqueles irmãos já haviam conhecido. Então ele expõe a mensagem do Evangelho de forma mais ampla, mais profunda, exatamente para que aqueles irmãos reconhecessem o que é o Evangelho, o que significa a pregação do Evangelho, quais são os pontos da pregação do Evangelho, que a salvação que vem por meio do Evangelho no Senhor Jesus Cristo é uma ação total e completamente divina. Então a gente percebe isso logo nos primeiros capítulos, que existe essa ação de um Deus trino. Então, o Deus que planeja na eternidade passada, Deus Pai, o Deus Filho que vem à Terra, assume a forma humana, faz cumprir aquilo que havia sido planejado, morre, ressuscita ao terceiro dia, volta aos céus e envia o Espírito Santo. Deus Espírito que vem aplicar, que vem fazer com que aquelas pessoas que ouvissem a mensagem, que haviam sido escolhidas na eternidade, pudessem então se render, serem regeneradas e receberem nova vida. Ele continua expondo essa mensagem no capítulo 2, capítulo 3, ele expande, diz que essa é uma mensagem que não estava presente somente para os judeus, mas que havia um mistério que havia sido oculto durante o período do Antigo Testamento para os judeus. Apesar de a mensagem já estar clara no Antigo Testamento, os judeus pensavam que a mensagem era somente para eles. E aí Paulo
expande, né? Ele diz que essa mensagem foi pregada também aos gentios, e em muitos momentos fazendo essa comparação entre aquilo que eles haviam praticado, aquilo que os gentios, aquela igreja de Éfeso, localizava numa cidade que era pagã, tinha uma cultura diversa, uma adoração a falsos deuses. Então, como era a prática deles e como o evangelho, ao entrar na vida deles, poderia e iria fazer uma transformação constante e contínua. Então, produzindo uma vida santa, transformação e maturidade a ponto de cada vez mais se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Então, segunda metade do texto, a partir do capítulo 4, ele vem aplicando a mensagem do evangelho na vida daquelas pessoas, em todas as áreas da vida. No final do capítulo 5, da segunda metade para o final, nós vimos no versículo 21 que Paulo disse: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, a partir do versículo 21, ele vai desenvolver a ideia da sujeição, significado de sujeição. Então, no versículo 21, ele fala sobre a sujeição, e aí ele vai trazer: que sujeição é essa? Como as pessoas, os crentes, devem estar sujeitos uns aos outros, os maridos, as esposas aos maridos, os maridos dispostos a morrer por suas esposas, os filhos obedecendo os pais zelando por toda a vida dos filhos, tanto espiritual como física e material. E agora, nesse último trecho do capítulo 6, ele vai tratar também, desenvolvendo a ideia de submissão, falando agora aos servos e aos senhores. Então, nosso texto hoje, dos versos 5 ao 9, falando sobre esse relacionamento entre servos e senhores, à luz do Evangelho. Como o Evangelho ele modifica tanto a forma de ver e de agir, de pensar, como o Evangelho vem a transformar aquela mensagem que havia sido pregada. É uma mensagem que é falada como uma contracultura. Se aquelas pessoas estavam acostumadas a uma prática, o Evangelho vem para transformar a sociedade de dentro para fora. Através de quem? Principalmente dos cristãos. Primeiro, vivendo, depois, ou ao mesmo tempo, pregando essa mensagem, expandindo e influenciando aquela sociedade. Então, o relacionamento entre maridos e mulheres, esposas, deveria ser moldado à luz do Evangelho. O relacionamento entre filhos e pais, idem. E agora o relacionamento entre servos e senhores deve ser moldado à luz do Evangelho. Como deveria ser? O que o Evangelho tem a acrescentar àquelas pessoas? Qual é a contracultura que seria totalmente oposta à realidade vigente? O que era comum naqueles tempos e o que não poderia ser comum entre os cristãos dentro da igreja e fora da igreja. Então nós vamos, nessa leitura e na exposição, ressaltar 3 pontos. O tema da escravidão, tá certo? Porque vai estar aí presente. Quando fala de servos, as nossas versões tendem a amenizar, usar aí o eufemismo, amenizar a ideia, porque a escravidão é algo meio repugnante, é totalmente repugnante, Só a gente pensar na ideia de que uma pessoa não tem liberdade, ela é como se fosse um objeto que pertence a outra pessoa. E aí a gente vai tratar sobre o tema da escravidão. Segundo ponto, do trabalho, tá certo? E o terceiro ponto, de uma cosmovisão cristã, tá certo? Uma visão de mundo que engloba todos esses pontos, tá certo? Uma vida que glorifica e que rende honra e glória ao nosso Deus. Então vamos à leitura. Efésios 6, a partir do versículo 5, diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo,
não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, começamos com o primeiro ponto aí que já surge nas primeiras palavras. Quanto a vocês, servos, Paulo havia se dirigido aos irmãos de modo geral, às esposas, aos maridos, aos filhos e aos pais. E agora ele se volta para uma grande parte, provavelmente, da igreja. Não somente da igreja de Éfeso, mas provavelmente de muitas outras igrejas. Então, Paulo se volta para os servos. No original, aí, a palavra seria melhor traduzida por escravos. E aí já surge o primeiro momento aqui de tensão. Paulo está se escrevendo para escravos. E em nenhum momento a gente vê Paulo falando que aquelas pessoas deveriam, por exemplo, se revoltar. Deveriam pegar em armas e lutar pela sua liberdade. Paulo, pelo contrário, alguns críticos vão dizer que Paulo apoiava, que isso aqui, tá vendo, ó, uns descrentes críticos vão dizer que, tá vendo isso aqui, ó, o cristianismo defendia a escravidão. Tá vendo, ó? Paulo não está dizendo para essas pessoas deixarem de servir aos seus senhores. O evangelho, a mensagem de liberdade, Paulo deveria estar apoiando, então, uma revolução, uma revolta, até mesmo armada. Mas ele faz o oposto. Ele ordena que aqueles escravos obedecessem. A mensagem do evangelho propõe liberdade espiritual. E essa base da liberdade espiritual seria aquilo que estabeleceria futuramente a liberdade também física. Muito tempo na história, o cristianismo, avançando na história, o cristianismo seria a base exatamente para a abolição da escravatura. Talvez, e Paulo sabia disso, aquele não seria o momento. A situação que aqueles irmãos se encontravam seria praticamente impossível que a escravidão deixasse de existir. O momento para a libertação dos escravos, para que a escravidão acabasse, não era aquele em que eles viviam. Se por algum motivo Paulo tivesse incitado aqueles irmãos a lutar fervorosamente pela sua liberdade, talvez a mensagem do evangelho fosse suprimida, as pessoas que defendessem, que pregassem essa mensagem, tivessem sido caçadas e todo mundo tivesse sido dizimado e tivesse acabado a mensagem do evangelho naquele momento. Nós sabemos que a mensagem do evangelho foi perseguida, muitos cristãos morreram, mas a libertação dos escravos não era um tema que Paulo lutasse naquele momento. A gente precisa lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que o reino é um reino espiritual e que talvez, mesmo não sendo aquele momento, futuramente os cristãos lutariam pela libertação. Não sei se os irmãos sabem, mas o fim da escravidão começou na Inglaterra, muito por influência de cristãos, que começaram a pregar e ensinar que aquilo era uma prática terrível e antibíblica, anticristã. Mas, primeiro, a mensagem do evangelho precisou avançar. Paulo sabia que aquela situação não poderia ser revertida naquele momento e que aqueles escravos que haviam sido convertidos precisavam continuar servindo, precisavam continuar vivendo suas vidas comuns, mas de uma forma diferente. Então ele propõe
a transformação. Ele propõe, ele ensina, ele mostra o que o Evangelho faz com as pessoas. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. É importante que nós leiamos. 1 Coríntios 7, 20. Para que nós percebamos que, embora Paulo não incentivasse uma revolta por parte dos escravos, e a estimativa que na Roma, no Império Romano, os escravos passassem de 6 milhões, fosse o número estimado de escravos no Império, ele fala que essas pessoas que, se tivessem a oportunidade, deveriam então aproveitar e se tornarem livres. Mas essa não era a busca incessante da vida delas, que a condição delas de escravo não deveria impedir que elas buscassem conforto, buscassem um serviço do Senhor ou buscassem uma libertação única e simplesmente física. Versículo 20 diz assim, de 1 Coríntios 7. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Se houver oportunidade de vocês se libertarem da escravidão, aproveitem a oportunidade. Mas esse não é o ponto máximo. Não é por isso que vocês vão viver. Existe algo superior, existe uma realidade maior. E a essa que vocês vão se agarrar. Embora sejam escravos na carne, espiritualmente vocês estão livres em Cristo. A isso vocês devem se agarrar. Vocês devem pensar que, por um breve momento, nesta terra, vocês ainda vão sofrer nesta condição. Provavelmente, muitas daquelas pessoas morreriam sendo escravas. Mas elas deveriam saber que, embora estivessem presas em algemas, elas estariam livres no Senhor. Esse é o primeiro ponto. E aí a mensagem, ela realmente, para aquelas pessoas, poderia ser dura. Se a gente se colocar na condição e pensar o que significava a escravidão, aquelas pessoas deveriam continuar obedecendo. A transformação proposta e a mudança na sociedade iria partir de dentro da própria sociedade. E aí nós entramos no nosso segundo ponto. Os irmãos podem pensar, podem falar, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a gente? Nós não somos escravos. Talvez não nesse sentido. Embora alguns podem até falar, o meu trabalho é tão ruim, que parece uma escravidão. Passo mais tempo no trabalho com o povo do trabalho do que em casa com a minha família. A jornada é excruciante, é terrível, não aguento mais, eu quero libertação dessa escravidão. Nós temos que ter cuidado, com a palavra. Com certeza não é escravidão. Com certeza nós temos muitos direitos, mas nós podemos aplicar aquilo que Paulo estava ensinando àquelas pessoas à nossa realidade, produzindo assim uma ética do trabalho, uma teologia do trabalho. Nós podemos pensar o que Paulo estava ensinando àqueles escravos e aplicar a nossa realidade de trabalho nos nossos dias. Talvez a maioria, com certeza a maioria aqui, seja empregado, tenha um trabalho, não tenha o seu próprio empreendimento, o seu próprio negócio. Então, Paulo vai falar também para os patrões, nesse sentido aqui, para os senhores de escravos da época, mas também para os patrões mais à frente. Mas nós podemos pegar essas afirmações que são feitas aos escravos e trazer para os nossos dias. E que afirmações são essas? Antes de vermos
Queria só ir com os irmãos para Gênesis, para pensarmos um pouco sobre o trabalho. Antes que alguém fale ou pense, já tenha pensado aí, que o trabalho não é de Deus, engana-se, tá certo? O trabalho existia antes da queda, foi implementado e ordenado pelo próprio Deus, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Talvez as consequências do trabalho no corpo e na nossa vida é que tenham entrado com o pecado, o fato de ser muitas vezes abusivo, muitas vezes cansativo realmente, muitas vezes não vermos os frutos do nosso trabalho, a gente trabalha e não consegue ter o retorno financeiro desejável, mas o trabalho em si não é uma condição pecaminosa. Certo? Então, segunda-feira, né? E aí todo mundo já pensa, acabou meu descanso, amanhã é o pior dia da semana, aí todo mundo vai acordar com uma péssima vontade, queria ter continuado dormindo, ou queria que que tivesse feriado, a gente só trabalhasse 3 dias na semana, né? Todo mundo iria gostar, seria o ideal. A gente trabalha pensando no próximo feriado, mas, à luz das Escrituras, essa não deve ser a nossa relação com o trabalho. Nós não podemos olhar para o trabalho com o mesmo olhar que os descrentes olham. Os nossos colegas no trabalho, com certeza, eles são assim. Vamos enrolar. Vamos matar, né? A expressão utilizada. Ninguém está olhando. Vamos fazer aqui serviçozinho meia boca, né? E quando chega alguém, aí todo mundo finge que está trabalhando. Eu odeio o trabalho. Quem foi que inventou o trabalho? Quem inventa o trabalho é o próprio Criador. Próprio, se você revoltar, se revolte. Não, né? Com certeza não, mas aprenda. O Evangelho propõe transformação da mente, do coração, dos desejos, da vontade, mas também e principalmente das nossas atitudes, da nossa prática. E aí você pode pensar, Paulo não sabia o que eu passo, né? Mas ele estava falando para escravos. E ele sabia o que aquelas pessoas enfrentavam. Mas veja a partir do versículo... Versículo 28, capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Alguns teólogos vão chamar isso aqui de mandato cultural. Os cristãos são chamados também para redimir, em um certo sentido, a sua cultura, a sua realidade. O homem foi criado e um dos objetivos, uma das funções que foi dada ao homem é que ele olhasse para toda aquela criação, para todo o universo que havia sido criado, e ele fosse capaz de produzir criativamente a partir da criação divina. Uma das características, uma das qualidades do ser humano é exatamente o poder criativo que vem do Criador, de olhar para um pedaço de madeira, para uma árvore, e daquela árvore fazer um belo móvel. De olhar para uma criança que não sabe ler e ir lá ensinar aquela criança. De pegar um pedaço de um algodão que vem da planta e dali fazer um tecido para construir, confeccionar roupas. Olhar determinadas situações e conseguir solucionar aqueles problemas. O mandato de Deus, a ordem de Deus para o homem é que ele pudesse usar o poder criativo que havia sido dado por Deus e assim agisse no mundo. Aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, o nosso trabalho, é o cumprimento dessa função.
independente daquilo que você realize. O seu trabalho é uma ação cultural, é uma ação ativa no universo, no mundo criado por Deus. Perceba, no seu trabalho, você está cumprindo uma ordem de Deus também, independente daquilo que você esteja realizando. Se for lícito, se for correto, se dali você tira o seu sustento, se você sustenta a sua família a partir daquele emprego, se você serve outras pessoas e você também, e principalmente, glorifica a Deus através do seu trabalho. Então, embora seja difícil, o que Paulo estava ensinando aquelas pessoas era com certeza difícil, mas é essencial que amanhã não seja o pior dia da semana. Muitas vezes, e já antecipando o terceiro ponto, quando nós tratamos sobre cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, esse é o significado da palavra, a maneira como o cristão deve olhar o mundo, deve enxergar e viver na criação de Deus, a gente muitas vezes pensa que existe dois mundos, né? Um mundo material, em um certo sentido, e um mundo espiritual. Então, a gente adora e serve a Deus na igreja. E é por isso que a gente gosta tanto do final de semana, que a gente vai descansar, vai se reunir com os nossos irmãos e vamos adorar a Deus. Mas amanhã, Deus ficou no final de semana e só vai aparecer de novo no próximo final de semana. Amanhã, no trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. E aí nós criamos compartimentos na nossa vida. Nós agimos como se houvesse um mundo espiritual e um mundo não espiritual, onde Deus não interage, onde Deus não participa. Essa é uma visão de mundo que não é bíblica. O culto amanhã que nós vamos prestar a Deus passa também pelo nosso trabalho, passa pelas nossas atividades. Antecipando também, a gente vai ver, quando ele fala em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, tudo que nós fizermos, beber água, comer ou qualquer outra coisa, deve ser feita para o Senhor. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, elas iriam transformar a sociedade ao ponto quando vivessem o Evangelho e pregassem o Evangelho. Mas a mensagem falada seria confirmada pela mensagem vivida. A prática do trabalho amanhã é tão importante quanto a prática do culto, da adoração no final de semana. É dito que um certo homem que era sapateiro chegou para Lutero e ele tinha a intenção de servir a Deus. Ele queria vender todo o seu empreendimento, suas coisas, juntar o seu dinheiro e partir para as missões. Queria ser um missionário. E ele perguntou, Lutero, como é que eu posso servir mais a Deus? E aí Lutero disse, faça um bom sapato e venda por um preço justo. A atividade em que nós vamos estar envolvidos amanhã. As crianças que estão aqui, né? Que estudam, que têm o seu emprego, a sua função, a sua ocupação, o estudar. Tudo que nós realizarmos deve ser encarado como um culto que é oferecido a Deus. O trabalho que os irmãos realizam, sentar na sala de aula para estudar, ensinar alguém, confeccionar uma roupa, cuidar de um enfermo, vigiar determinada coisa, abrir uma porta, cuidar de determinadas coisas. Trabalho de casa é tão espiritual como tudo que nós realizamos aqui. E não é menos importante do que até mesmo a pregação que está sendo feita neste momento. É com esse olhar que nós devemos olhar para o nosso trabalho. Como nós podemos servir a Deus? Amanhã faça o seu melhor. Amanhã sirva as pessoas. Amanhã use o que Paulo estava falando para aquelas pessoas. Considerem elas superiores a você mesmo. E qual é o exemplo maior? O próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos em Filipenses, quando o pastor pregou, e quando nós lemos e estudamos, o canto de Filipenses lá, que o Senhor, sendo o Criador, se submete, se sujeita
assume a forma humilhante e é o servo sofredor até a morte de cruz. Assume o seu papel e o cumpre. Seu trabalho pode ser difícil, pode ser aquilo que você talvez não queira fazer. Talvez você pense que faria outra coisa melhor, mas ele é o seu trabalho hoje. Você pode servir a Deus, deve servir a Deus também através dele. Veja ainda que o Senhor dá ordens a Adão. Versículo 15. Antes da queda, capítulo 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Antes da queda. Depois da queda, o trabalho continua, mas ele tem as suas consequências. Capítulo 3, versículo 18, 17 e 18. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Talvez as consequências, por causa do pecado, com relação ao trabalho que vieram, né? Trabalho fatigante, as condições muitas vezes negativas, mas a realidade é que precisa continuar sendo realizada. Aqueles servos, voltando para Efésios, aqueles escravos, deveriam obedecer. Eles não deveriam obedecer aos senhores, não era porque os senhores fossem bons, não era porque simplesmente Paulo estava mandando, mas é porque a mensagem do Evangelho e a visão de mundo, a cosmovisão cristã, diz que tudo que nós fazemos na terra deve ser feito como para o Senhor. Tudo que nós fazemos. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É esse princípio que está sendo aplicado aqui àquelas pessoas. Vocês vão servir com temor e tremor, versículo 5, com respeito, com sinceridade de coração. Não é simplesmente pelo Senhor a quem vocês estão servindo, Senhor humano, mas é pensando no Senhor eterno, Deus de vocês. E por 3 vezes ele fala, no versículo 5, obedeçam como se estivessem obedecendo a Cristo. Sirvam seus senhores na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mais uma vez, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, mais uma vez, como se estivessem trabalhando para o Senhor. Não trabalhar só quando tiver alguém olhando, matando o tempo, roubando aquilo pelo qual você está recebendo, embora você reclame, embora não seja justo, mas a ética do trabalho cristão precisa encarar, antes de qualquer serviço prestado a qualquer pessoa, o alvo máximo e principal de todo cristão é servir a Cristo. Ele é o nosso Senhor. Todo trabalho que é realizado, nós devemos ter essa mentalidade, temendo e tremendo pelo nosso Senhor, tendo o coração voltado para o serviço do Senhor Jesus Cristo, não buscando servir somente para agradar as pessoas, porque se fizermos isso, nós vamos receber aplausos, mas seremos reprovados pelo Senhor.
o nosso serviço, o nosso trabalho, quer seja realizado dentro da igreja ou fora da igreja, não deve ter como alvo principal e máximo buscar ser aplaudido. Não é buscar o elogio das pessoas, mas glorificar a Deus, mas servir ao nosso Senhor. É para que as pessoas olhem para a nossa vida e, ao olhar para a nossa vida, elas percebam a ação miraculosa, soberana, graciosa, misericordiosa, amorosa do nosso Deus. Para que elas percebam que o que nós somos hoje, o que deve ser diferente do que o mundo é, não é por causa da nossa própria capacidade. Tendo um coração inclinado a realizar a vontade de Deus. E mais uma vez, não somente dentro dessas 4 paredes, mas no mundo criado por Deus. O nosso campo, já diria em outro texto, é o mundo. O campo é o mundo. A ordem que nos é dada de cultivar o mundo deve ser cumprida, compreendida e entendida por nós. Escravos, versículo 7. Sirvam de boa vontade. Quão difícil deve ter sido ouvir essas palavras para aquelas pessoas. Os escravos devem servir de boa vontade. Eles devem lembrar disso. Não para as pessoas, não trabalhando para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. O que é que isso tem de revolucionário? Quando Paulo fala essas coisas, o que é que isso é diferente daquela sociedade? Mesma coisa quando ele fala às mulheres. Se nós lembrarmos das pregações passadas, no texto quando ele fala sobre as mulheres, nós vamos lembrar que naquela sociedade as mulheres eram às vezes menos consideradas do que os escravos. Os escravos pelo menos poderiam trabalhar. Para aquela sociedade as mulheres tinham menos utilidade do que os escravos. E Paulo lembra que não, as mulheres eram tão importantes quanto qualquer homem. Paulo lembra aquelas pessoas que o escravo, embora esteja naquela condição, ele não é inferior ao Senhor. Diante de Deus, texto de 1 Coríntios 7, ele está livre em Cristo. Diante de Deus, aquele que é livre, ele é escravo do Senhor. E diante de Deus, todos, sem exceção, estavam em uma condição pior do que a escravidão. O Evangelho relembra isso. Vamos até capítulo 2. Capítulo 2 é um dos textos mais impressionantes. Talvez o ponto máximo dessa carta. Eu ia ler só alguns trechos, mas vamos ler todo o capítulo para ver quão precioso ele é. Reler, né? Rever. A gente não vai falar muitos pontos, mas é importante que a gente entenda que mesmo que aquelas pessoas estivessem numa condição negativa, aparentemente, mesmo sendo escravas, elas já estavam resgatadas. Elas já haviam sido libertadas de uma escravidão que é pior. E que aqueles que eram livres, eles se encontravam sem Cristo, numa condição pior do que a da escravidão. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa, com certeza, é uma condição pior do que a escravidão. Essa, com certeza, esse cenário, esse quadro pintado da natureza humana é pior do que o trabalho que nós desempenhamos hoje. Então, quando olharmos para a nossa realidade, nós devemos olhar com a mentalidade de Cristo. Devemos olhar com os olhos dos céus. Esse mundo vai passar. E nós já fomos libertos. E nós já fomos salvos, redimidos pela graça do Senhor. Mesmo diante das piores coisas que aquelas pessoas pudessem enfrentar, elas venceriam porque agora elas tinham esperança. Elas não estavam mais como antigamente, sem esperança no mundo. Agora elas tinham um motivo maior e real, supremo, pelo qual elas viviam. E fazia com que elas enfrentassem as provações, as dificuldades, os trabalhos, mesmo que fossem de escravidão. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, construindo a inimizade por meio dela, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E ainda, peço que os irmãos possam ir para lá brevemente, Romanos capítulo 6. Final do capítulo. Versículo 17, a partir do 17. Romanos 6, 17 diz: Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É revolucionário porque aquelas pessoas não pensavam que alguém poderia prestar alguma atenção à situação e condição delas. É revolucionário porque é colocado no pé de igualdade, tanto o escravo, sem liberdade aparente, como o Senhor, liberto aparentemente. É revolucionário, em um certo sentido, porque a mensagem que é pregada alcança aquelas pessoas e as considera tão valiosas a ponto de o próprio Senhor se tornar o servo delas, a ponto de entregar a sua própria vida. É revolucionária também, neste mesmo sentido, porque agora aquelas pessoas se tornam servas do Rei do Universo. Elas não servem mais a qualquer homem, elas servem o próprio Deus. E é revolucionário mais ainda, porque aquelas pessoas não trabalhavam por um salário, elas só trabalhavam pela subsistência, pelo alimento, por moradia. Talvez não as melhores condições, mas em Cristo, agora elas recebem um salário, um pagamento. Elas têm uma promessa de que um dia vão receber do Senhor o pagamento pelo bem que elas tiverem realizado. Aquilo que elas fizerem será recompensado. O Senhor olha, o Senhor vê dos céus, sabe o sofrimento, mas Ele vê também o seu esforço, aquilo de bom e aquilo que você tem feito pensando em Deus. Versículo 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Não há acepção de pessoas, não há parcialidade. Final do versículo 9. O Senhor é tanto Senhor dos escravos como dos senhores humanos. Ele está nos céus e Ele não trata as pessoas com parcialidade. Nisso, no versículo 9, se dirige também aos senhores. Senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, considerando o próprio Deus. Vocês que se julgam livres, vocês também são escravos do Senhor. Vocês que se julgam livres, não ameacem, não punam. E aí a gente vê aqui, né? 3 versículos para os escravos e só 1 para os senhores. Com certeza, naquela igreja havia mais escravos do que senhores. Com certeza, na igreja vai haver mais servos, trabalhadores do que empreendedores. No mundo, o próprio Senhor Jesus disse que Ele se revela àqueles que são pequenos. Aos pobres, Ele pregou o Evangelho. Aos pobres, Ele entregou a maior riqueza. Mas alguns que têm boas condições, que têm bons empreendimentos, também são chamados. Esses que disfrutam de determinadas coisas, não olhem para os outros com ar de superioridade. O Senhor seu é o mesmo Senhor deles. Aquilo que nós fazemos, aquilo que os empregadores fazem, aquilo que os empregados fazem, deve ser oferecido ao Senhor. Tanto o rico como o pobre receberão do Senhor aquilo que eles fizerem, seja bom ou seja mal. A atitude dos senhores para com os empregados, para com os servos, os escravos, deve ser a mesma. Lembrando que ele mesmo está debaixo da autoridade, do domínio do Senhor Deus. Esta é a mensagem que nós tínhamos para esta noite. Lembrarmos que nós estamos servindo constantemente ao nosso Deus. Que o nosso trabalho, aspas aqui, secular, deve ser encarado como um culto entregue
ao nosso Senhor. E aqueles que têm os seus empreendimentos, que têm empregado sob as suas condições, tenham cuidado também, zelem, motivem da forma correta, não fazendo com que eles temam punição. E que os servos observem uma ética cristã do trabalho. E que amanhã, segunda-feira, não seja o pior dia da semana, mas mais um dia criado pelo Senhor, em que nós vamos pôr em prática aquilo que nós temos aprendido através da mensagem do Evangelho. Que nós olhemos para a nossa semana, para as nossas atividades diárias e pensemos, hoje é mais um dia que o Senhor já fez. Vamos nos alegrar e vamos trabalhar para o nosso Deus. Independentemente daquilo que nós realizemos, deve ser feito para o Senhor. Não para os homens, buscando aplausos, mas para o Senhor que olha, que vê e que conhece o nosso esforço, as nossas dificuldades. Oremos. Senhor Deus, nos dá sabedoria vinda do alto, Pai, vinda do alto. Possamos viver nesta terra, mesmo com tantos altos e baixos, muitas vezes em fraqueza, muitas vezes desanimados, muitas vezes fazendo perguntas indevidas. Renova a nossa fé, ó Deus, e nos faz continuarmos nesta caminhada, olhando para o mundo, olhando para o universo criado, olhando para a realidade que nos cerca, sabendo que nós não estamos em casa, sabendo que aqui ainda não é o nosso lar. Tendo uma visão que aquelas pessoas deveriam ter, de aguardar o dia em que seremos finalmente, completamente livres do pecado, totalmente livres de toda influência maligna, Pai. O dia que nos encontraremos contigo e seremos transformados, renovados, ó Pai, glorificados contigo. Nos ajuda, Pai, a vivermos nesta terra, tendo o olhar fixo em Ti, e tendo esse olhar voltado para Ti, possamos enfrentar todas as situações que nos são apresentadas. Que o Teu Espírito haja, ó Pai, poderosamente em nossas vidas. Nos enche e nos capacite com poder, com ousadia, ó Pai, com sabedoria para viver, para pregar, Pai, para transformarmos este mundo com a mensagem do Teu Evangelho. Nos dá esta paz, ó Pai, de estarmos em Ti, e nos dá essa sabedoria de encararmos toda a nossa vida, todas as atividades em que estamos envolvidos, por mínimas que sejam, por mais banais que possam ser, como um culto, como uma ação de honra e glória ao Teu nome, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos, porque outrora estivemos em uma situação pior, como escravos de Satanás, inimigos do Senhor, estávamos mortos, mas agora desfrutamos de liberdade em Ti. Somos família e Teu povo, Teu corpo. Age em nós para o Teu louvor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai.